Perdeu. Se você dirige pela cidade do Rio de Janeiro, já deve ter pensado ou pelo menos tido vontade de blindar o seu carro. Afinal, segurança aqui nunca é demais. E se você está pensando nisso, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas e dar dicas do que fazer e o que não fazer. Para isso, nós viemos até a blindadora Blocker Brasil, em Jacarepaguá, que é referência no Rio e associada às principais concessionárias na cidade. E para esclarecer todas as dúvidas, nós vamos conversar agora com o Haroldo Neto, que é um dos sócios da empresa e vai tirar todas as dúvidas sobre blindagem com a gente. Oi, Haroldo, tudo bem? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é uma curiosidade. Geralmente a gente sabe, né, que a blindagem é um serviço caro e a gente vê carros de grande porte blindados. Hoje em dia, se a gente quiser blindar um carro pequeno, a pessoa que tem um carro pequeno, é possível fazer esse serviço? Então, de algum tempo para cá, a blindagem já não é mais um luxo, né? A gente vive aí uma violência constante, um medo enorme de nem voltar para casa e o mercado teve que se adequar a isso. Quando eu falo mercado, a gente largou na frente em várias pontas. Hoje a gente está entrando com um consórcio no mercado de blindagem no Rio de Janeiro. A gente há quase um ano a gente já financia a blindagem até 24 vezes. E, obviamente, a gente está facilitando de todas as maneiras a aquisição da blindagem. Inclusive, receber um carro usado, alguma coisa, até um carro não blindado para facilitar que o nosso cliente possa andar no carro blindado, possa ter sua vida salva nessa cidade caótica que a gente vive, né? Haroldo também chama atenção para um problema que faz muitos motoristas hesitarem antes de decidir blindar o carro: o valor de revenda. Ele conta que hoje há um estímulo para esse serviço, vindo das próprias blindadoras que passaram a prestar consultoria a clientes que desejam realizar esse tipo de compra. Além da gente revisar, algumas coisas a gente já tem mudado até na produção da blindagem para, a longo prazo, melhorar a entrega desse serviço. Hoje a nossa garantia ela é mais longa, os produtos eles são mais leves, a revisão é mais constante. A cultura tem mudado no mercado, então uma série de coisas que a gente vem trabalhando vem mudando esse cenário que na verdade era desagradável. Você tem um produto onde ele vai salvar a sua vida e as pessoas pensavam que aquilo era um problema, mas não é. E a gente tem várias soluções para isso. Uma coisa que é muito falada é sobre a validade da blindagem. Não existe isso. Hoje o que a gente tem é a garantia do nosso serviço. Assim como uma concessionária, ela leva até um tempo considerável. A nossa garantia hoje passa de 5 anos. E, bom, o que a gente oferece nessa garantia é justamente a cobertura daqueles custos, coisas bobas, né? O vidro que depende de uma máquina para subir e descer, esse tipo de coisa. A gente garante que qualquer coisa que exija uma manutenção vai ser custeada por nós dentro do período de garantia. Acabou esse período, a única coisa que vai mudar é que não é mais uma responsabilidade da nossa empresa e sim do cliente arcar com qualquer custo da manutenção do carro dele. Mas mesmo assim é muito tempo até para ele estar negociando o carro dele, comprando outro e a gente ajudando sempre. Claro que ao blindar um carro é preciso ficar atento a certos cuidados. O peso, por exemplo, de um carro que passa por uma blindagem aumenta no mínimo 170 quilos. Mas ao contrário do que muitos pensam, isso não exige que o período de revisão seja menor do que o de um veículo comum. Ele apenas deve ser feito em empresas especializadas no ramo. Inclusive as nossas revisões, elas são bem compatíveis com o tempo de concessionária. Elas vão levar de 6 meses ou 5.000 quilômetros. Então o cliente ele vai voltando com essa recorrência, a gente vai resolver tudo que precisar no carro. Na verdade a gente vai estar vendo se está tudo em dia, vai fazer as revisões necessárias e com isso ele vai ter o carro dele sempre em dia, sem ter maiores problemas. Outra dúvida comum é que tipo de blindagem escolher. No Brasil, todo material utilizado por blindadoras legalizadas é testado e aprovado pelo Exército, que também regulamenta os níveis de proteção balística permitidos no país. Sem sombra de dúvidas, a blindagem padronizada é o nível 3A, que suporta até o calibre Magnum 44. E, bom, essa é a blindagem mais utilizada e mais recomendada pela simples razão de ser o armamento utilizado nas ruas para assalto. Ah, mas tem fuzil. Hoje o custo de fuzil é altíssimo. A menos que você esteja no lugar errado, na hora errada, a chance de você ser assaltado num centro urbano por um armamento mais pesado, por um fuzil, é muito pequena.
Então, a gente também tem um nível intermediário da blindagem, que é o permitido, é o máximo permitido, isso é importante frisar, o máximo permitido hoje para um cidadão comum é o nível 3A, e é o nível que a gente hoje blinda para os nossos clientes e recomenda sempre. Para se ter uma ideia do efeito de um tiro num vidro blindado, foi feito um teste com uma pistola de 9mm, que é uma das mais comuns em assaltos na cidade, nesse vidro. E olha só, apesar dessas rachaduras em volta do tiro, quando a gente passa a mão, ele está totalmente liso, tanto na frente quanto atrás. Se depois de todas essas explicações você estiver pensando em blindar o seu veículo, saiba que também é preciso saber como agir com ele. Desce. Como você reagiria nessa situação? A gente fez uma simulação com arma sem munição, claro, e o Haroldo é um policial federal aposentado e hoje trabalha como consultor de segurança na empresa do filho. Ele explica que mesmo com um carro blindado, é preciso ter muita calma nessas ações, né? Mesmo você com um carro blindado, durante um assalto, a pessoa pode esquecer, de repente, que o carro blindado ia agir diferente? Tem que ter consciência de que está num carro blindado. Tem que confiar no material utilizado, na empresa que fez a sua blindagem e, obviamente, saber como se comportar. O assaltante, ele vai usar o meio que ele tiver para surpreender a vítima. Então, a batidinha na traseira, simular alguém caído na estrada. Existe um caso que a imprensa divulgou em São Paulo, deram aquela batidinha, aquele toque na traseira dela, ela desceu, dentro do carro blindado, desceu para reclamar. Quando ela desceu para reclamar e ver o que tinha acontecido de dano no carro, ela constatou que estava sendo assaltada, tentou voltar para dentro do carro, já foi tarde. Deram um tiro e mataram a menina. Perdeu a vida por não acreditar ou não se conscientizar que estava dentro de um carro blindado e que teria a devida proteção. Portanto, é importante não só se informar sobre quais são as abordagens criminosas mais comuns por onde você anda, mas também confiar na blindagem na qual você investiu. Se com uma arma de defesa dessas nas mãos, você não souber agir quando mais precisar, além do dinheiro, pode jogar sua vida fora. Você num carro blindado, você não precisa se desesperar, você não precisa tomar nenhuma atitude drástica, a não ser se manter dentro da cápsula de proteção, porque você com o carro totalmente blindado, com a camada de manta que leva nas portas, mais o vidro com a capacidade, propriedade balística que ele tem, você está seguro para qualquer eventual assalto na rua.